para fazer uso da palavra para uma comunicação como líder, escrito pela liderança do PDT, o senador Zé Perrella. Em seguida, como orador inscrito em permuta com o senador Aloysio Nunes Ferreira, o senador Álvaro Dias. Então, senador Zé Perrella, Vossa Excelência tem a palavra pela liderança, tempo de 5 minutos, mas a mesa será tolerante com Vossa Excelência, de acordo com a necessidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna do Senado hoje, senhor presidente, para fazer uma importante comunicação à Casa e à sociedade brasileira, particularmente os conterrâneos de meu querido estado de Minas Gerais. Na última terça-feira, dia 6 de maio, fui recebido em audiência no Conselho Nacional do Ministério Público pelo Corregedor Nacional, o procurador Alessandro Tamujas, com a finalidade de protocolar em meu próprio nome uma reclamação disciplinar na qual denuncio graves violações à Constituição Federal e à legislação brasileira e à lei orgânica do Ministério Público, quanto um promotor de justiça no meu estado chamado Eduardo Nepomuceno de Souza. O promotor Eduardo Nepomuceno de Souza tem se notabilizado em meu estado como um verdadeiro adorador de causas mediáticas. Sua presença é constante nos meios de comunicação de Minas Gerais, sendo promovendo ações temerárias amplamente cobertas pela mídia local, seja concedendo entrevistas sobre casos que sequer iniciou a apuração e que sequer possui um registro formal junto aos tribunais competentes. A atuação desse promotor de justiça, ao disponibilizar questões sigilosas para a imprensa e lançando inquisições condenatórias contra as pessoas, nos faz esquecer da existência da nossa tão almejada Constituição e disposta à garantia de proteção à inocência das pessoas. Muita gente em Minas Gerais, senhor presidente, se pergunta como é que todas as causas que passam pelas mãos do doutor Eduardo Nepomuceno de Souza merecem tanta cobertura da imprensa, em contraste com a atuação discreta, porém efetiva, de centenas de outros promotores que, com suor e esforço, mas sem discursos vazios, pela imprensa, têm transformado o Ministério Público de Minas Gerais em referência nacional. Tenho tranquilidade em afirmar desta tribuna que sou entusiasta e um defensor da atuação livre do Ministério Público. Reconheço no trabalho combativo e desassombrado de promotores e procuradores um importante fator de aperfeiçoamento da nossa democracia e do combate à corrupção. Mas nem mesmo os valorosos membros do Ministério Público estão acima da lei. Quando o Congresso Nacional rejeitou a famigerada PEC 37, que podava poderes investigatórios do Ministério Público, o fez porque o próprio Conselho Nacional do Ministério Público e as entidades de classe de todos os ramos da MP assumiram compromissos de fiscalizar e coibir os abusos pontuais de uma pequena minoria de promotores que insistem em macular a instituição a que pertencem em troca de fugazes minutos de glória mediática. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem agido com rigor e firmeza, não apenas em defesa da sociedade brasileira, mas na defesa da sua própria imagem e da respeitabilidade dessa instituição, que sofre abalo e descrédito toda vez que a caneta de um promotor de justiça é utilizada para perseguir desafetos ou para vilipendiar a Constituição e as leis. Como agente responsável pela promoção da justiça, o membro do Ministério Público deve ser o mais atento e o mais zeloso cumpridor dos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade. Pois bem, senhoras e senhores senadores, na reclamação disciplinar que apresentei na semana passada ao corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor Eduardo Nepomuceno de Souza, relatei um catálogo imenso de condutas praticadas ao arrepio da Constituição e das leis brasileiras. Confesso, senhor presidente, que a minha indignação aos métodos antirrepublicanos do promotor Eduardo Nepomuceno de Souza me deixaram tentado a divulgar amplamente cada uma das iniquidades que ele vem praticando nos últimos 10 anos.
De certo, a imunidade parlamentar que essa tribuna me assegura me permitiriam ler aqui para todo o Brasil a íntegra da representação que apresentei, que contém fatos gravíssimos e que deixaria perplexa a sociedade brasileira e a sociedade mineira, especificamente. Contudo, diferente do promotor Eduardo Nepomuceno de Souza, tenho apreço à Constituição e às leis. E se as leis do Brasil estabelecem do sigilo no momento que tem que prestar explicações a eventuais ilegalidades que tenha, porventura, cometido. Que o processo contra membros do Ministério Público correrão em segredo de justiça. Então não serei eu que irá rasgar as leis e violar esse descabido sigilo. Portanto, senhoras e senhores senadores, minha presença na tribuna dessa tarde tem exclusivamente a função de informar aos mineiros que cansei de suportar calado a ação ilícita desse promotor Eduardo Nepomuceno de Souza, numa perseguição implacável contra mim e contra a minha família. Cansei de ver um promotor de justiça quebrar o sigilo bancário de 53 pessoas, pasmem, senhores, sem autorização judicial, ao arrepio da Constituição, simplesmente porque eram conhecidos ou amigos meus. 53 pessoas, senador Auro Dias, tiveram seus sigilos quebrados em 10 anos de investigação. Cansei de ver documentos sigilosos serem seletiva e criminosamente vazados à imprensa em flagrante ofensa à lei orgânica do Ministério Público e às garantias constitucionais. Cansei de assistir entrevistas concedidas à imprensa sem que houvesse um único inquérito instalado. Cansei de ver inquérito permanecer aberto por 10 anos a fio, apenas para me manter sobre a minha família e sobre mim a pecha de investigados. Para o fim, senhor presidente, para o fim de 10 anos, ser arquivado por falta de elementos para propor uma única e mísera ação. Quando a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público fixa em 6 meses o prazo máximo. Insisto, portanto, senhor presidente, neste ponto. O promotor Eduardo Nepomuceno de Souza manteve a investigação aberta por 10 anos contra mim e minha família. Promoveu uma devassa em minha vida, com métodos heterodoxos. E ao final, depois de ter me punido, repito, com a pecha de investigado por todo esse tempo, concluiu que nem havia sequer elementos para propor uma única e mísera ação contra mim. Toda a dignidade de minha família fora atentada pelo promotor Eduardo Nepomuceno de Souza, quando notadamente provocou a interferência e a violação de nossa intimidade por motivação alheia às suas prerrogativas. Não pude suportar tudo isso quieto e calado. Jamais obstei qualquer ato dessa investigação iníqua, mas agora que ela está encerrada, me sinto legitimado a buscar a reparação da minha honra. Por essa razão, protocolei no Conselho Nacional do Ministério Público um pedido para que esse promotor seja responsabilizado pelas todas as arbitrariedades que praticou. Fui informado, senhor presidente, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, o experiente procurador Alessandro Tramujas, que já foi sabatinado por essa casa por 2 vezes, quando foi indicado e reconduzido ao Conselho Nacional do Ministério Público. Fui informado que essa investigação durará no máximo 140 dias. Marcarei no calendário cada um desses 140 dias e espero realmente do Conselho Nacional do Ministério Público uma resposta exemplar à representação que fiz. O Conselho Nacional do Ministério Público, apesar de ser uma instituição jovem, já prestou inúmeros e bons serviços à sociedade brasileira e à própria imagem do Ministério Público. Então é o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa esse pronunciamento. Obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Zé Perrella.